informações. Tem uma informação que está aqui do lado, que eu botei o símbolo da Ferrari e ninguém perguntou ainda. Zanca, por que o símbolo da Ferrari está aí e o título da live fala sobre Diego Fernandes falou a verdade? Porque é o seguinte, eu tenho uma pessoa que eu conheço que trabalha na fábrica da Fiat, que é do dono da Ferrari, tá? O nome dele, eu sempre esqueço o nome dele, é John Elkann, que fala português fluente, inclusive, que foi quem participou no telefone no dia que o Diego Fernandes estava no Morumbi em reunião com o Macis, tá? E naquele dia ele falou no telefone e o Diego Fernandes tinha dito, brinquei com ele, se ele dele investir no Brasil, etc. E de fato ele teve em Betim, onde fica a fábrica da Fiat, e ele fez muitos elogios ao mercado brasileiro, elencando ali, elevando o mercado brasileiro, e fez muitos elogios ao Brasil e sobre os investimentos que a Fiat tem na fábrica, que completou, se eu não me engano, 50 anos, tá, da Fiat no Brasil. Ele teve aqui recentemente, e não lembro qual foi o dia, não sei precisar para vocês, acho que foi... Que dia que foi? Foi dia 27? Não sei, eu sei que ele teve na fábrica da Fiat, e ele foi fazer lá a comemoração, teve lá com o pessoal. Lembrando que o grupo que ele comanda, a gente fala da Ferrari, mas a Ferrari é só mais um dos muitos grupos que ele toma conta, entre eles a Stellantis, Philips, Iveco, Juventus, a própria Juve, né, da Itália, o The Economist, Louboutin, Via Transportation, etc. E ele tem uma fortuna estimada ali em mais ou menos 20 bilhões de reais. E aí foi aquela brincadeira que o Diego Fernandes falou com ele sobre ele investir no Brasil, e ele falou que ajudaria, né, fazendo aquelas coisas. E eu tenho uma pessoa que eu conheço que esteve nessa visita dele em Betim, e ele falou que pensou nesse assunto de conseguir colocar, como é que fala? De investir no futebol brasileiro. Parece que o Diego Fernandes jogou uma pulguinha atrás da orelha dele. Então, quando eu coloquei aqui para vocês que o Diego Fernandes falou a verdade, que parece mesmo que ele jogou uma pulguinha atrás da orelha do John Elkann, que comentou a respeito do possível interesse em investir no futebol, não necessariamente no São Paulo, né? Eu não estou falando que foi exatamente no São Paulo, mas que, de alguma forma, jogou uma pulguinha ali para ele começar a pensar nesse assunto. Então, realmente, o Diego Fernandes falou sobre isso e foi me confirmado. O Grogério falou que foi terça-feira. Então, assim, as pessoas que estiveram próximas dele comentaram comigo, falou, Zanqueta, ele falou que tinha uma pulguinha atrás da orelha sobre um possível investimento no futebol brasileiro e não mencionou nada de Diego Fernandes nem de São Paulo. Mas o que o Diego Fernandes falou lá atrás pode ser que se torne uma realidade. Por isso que eu estou falando aqui para vocês. E aí esse comentário dele pode ter sido fortuito, pode ter sido uma brincadeira, pode ter sido uma palavra ao vento, mas que ele comentou, ele comentou. Então, como a gente sempre liga Lé com Cré, a gente liga os pontos, a gente pode... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Que ele reduziu o salário para continuar no São Paulo e o São Paulo aumentou um pouquinho do que o São Paulo tinha feito da primeira proposta. Então, eles se acertaram, as partes se acertaram, o Caleri aceitou, maravilha, ele quer continuar no São Paulo, né? Eu digo maravilha para eles, né? E, enfim, na sexta-feira, ou no final de semana, ou na próxima semana, vai ser anunciada a renovação do Caleri. Eu acredito que no final de semana, porque vai gerar assunto, tá bom, galera? O que você acha da renovação do Caleri? Deixa aí nos comentários, comenta sobre isso aí. E o Caleri, inclusive, né, ele já tinha dito que não aceitaria negociar com outros clubes, falou isso para os seus empresários e via imprensa, até que se esgotasse as negociações com o São Paulo, tá? De salários até o momento não se fala quanto que ele vai ganhar agora, por conta daquelas outras propostas, os valores que vazaram. Eu só sei que é o seguinte, pelo que eu apurei, os 7 milhões que o São Paulo deve para ele, o São Paulo vai parcelar. Então, assim, eles aceitaram o parcelamento também de incluir os 7 milhões, mais a luva, que não são 9 milhões, é menos, é menor a luva, vai incluir tudo no salário do Caleri. Então, galera, assim,
Se a gente olhar o que São Paulo deve de 7 milhões, mais uma luva também que São Paulo, sei lá, de 9, vamos dizer que caiu para 5. Você pega 5 mais 7, 12, mais 12 milhões devendo para o jogador, coloca aí isso no salário dele, e vai continuar ganhando quase 2 milhões por mês aí. Tomara que o Caleri faça muitos gols, mas vai ganhar por causa da dívida que São Paulo tem com ele também, por conta da renovação, né? Tomara que ele faça muitos gols. Você gosta da renovação? Deixa seu comentário aí, fique à vontade para você comentar sobre isso, beleza? Agora vamos falar do lateral esquerdo, né? Já falamos do Osório, já falamos do Caleri, agora vamos falar por que o São Paulo está trazendo um lateral esquerdo, galera. Tá aí, eu vou colocar aqui para vocês, primeiramente, a informação do jornalista e agora a confirmação aqui também da nossa imprensa paulista, beleza? Olha só, atenção, Iago não será reforço do Inter, né? Informação antecipada pelo Wagner Martins. O lateral esquerdo está indo para o São Paulo. O São Paulo ofereceu salário superior ao comparativo à proposta do Inter. E Iago optou pelo tricolor paulista. Inclusive, o próprio Gabriel Sá, ontem também, né, chegou a falar do acerto, que o São Paulo encaminhou a contratação do Iago Borducci, galera. Ele tem 29 anos, tá? 1,81 m, ele tem contrato com o Bahia. Ele é do Bahia, tá? Ele tem contrato com o Bahia até dezembro de 2028, então ele tem mais 2 anos e meio de contrato com o Bahia. O Bahia estava emprestando ele ao Internacional, pelo que eu apurei. E aí, seguinte, o São Paulo atravessou o Inter. São Paulo e Inter, cara, é um atravessando o outro, esses dois aí não se bicam, não tem jeito. É assim que é bom, hein? Aí o São Paulo atravessa o Internacional, oferece um valor maior. O São Paulo entrou em contato com o staff do jogador, ofereceu um salário maior, um plano, inclusive, aí melhor para o jogador, e o jogador se entusiasmou, tá, de vir jogar no São Paulo. Inclusive, também, eu pude apurar ontem à noite, né, que, inclusive, ontem à noite não, antes de ontem, eu já tinha comentado, né, no outro canal, no Big Tricolor, para quem assistiu, que o São Paulo estava, sim, negociando com outros jogadores laterais esquerdo por conta da saída do Enzo Dias. Para quem acompanha, para quem é membro aqui do nosso canal, para quem é membro do nosso grupo, da nossa comunidade, há 2 dias atrás eu trouxe a informação de que o Dorival teria colocado 3 nomes de laterais na mesa para o São Paulo e falando, já que o Enzo Dias vai sair, ele não quer mais ficar, a gente precisa de um outro lateral esquerdo. E ainda ontem, anteontem, melhor dizendo, eu tinha postado lá no grupo que o São Paulo estava sim acertando com o lateral esquerdo. Então, mais um acerto. Eu fico feliz, né, de estar sempre trazendo, galera. Não é o furo. Eu não trago a matéria primeiro, não é isso. Eu trago a matéria, a informação correta. Porque a gente busca, né, galera? Porque a gente se informa. Eu acho que é isso que traz credibilidade. Eu acho que é por isso que vocês acompanham aqui o canal também. A gente não pode ter fake news, tem que ter os pés no chão. Então, lateral esquerdo, Iago Borducci chega ao São Paulo aí, então, segundo informações agora da imprensa paulista também, confirmando esse acerto aí até o final da temporada. Não vimos mais detalhe, talvez durante o dia a gente apure mais detalhes, se tem a opção de compra, metas, obrigatoriedade de compra, para a gente abordar mais, tá? Mas é o São Paulo, então, se reforçando na lateral, tá? E já que o Enzo Dias está de saída. Aí o São Paulo vai ficar com o Wendel, o Iago, né? Logicamente tem que chegar, fazer exames médicos, assinar contrato e vai ser reforço do São Paulo. Além disso, também o São Paulo tem o garoto, né? O Nicolas também, que o Dorival disse que está encantado por ele. Então eles precisam até dessa volta ao habitat natural, seria mais ou menos isso. Isso que deve acontecer também, tá? Ó, vou trazer uma informação importante, já que eu sou muito crítico ao jogador, né, em várias oportunidades, mas reconheço que fez 2 jogos ok até, nada muito alarmante, mas acho que quando um jogador tem uma atitude muito positiva, a gente tem que falar. O lateral esquerdo, o Wendel, jogou no sacrifício contra o Flamengo, tá? Depois da partida contra o Atlético Paranaense, vocês vão lembrar, inclusive, né, que naquela partida, até a transmissão da Globo, comentou, né, que depois da lesão do Tolói, o Arthur teve um probleminha de dor ali e o Wendel também. O Wendel, ele continuou com essas dores depois da partida, ele realizou exames de imagem e realmente ele estava com uma dor, né, na região da coxa. Essa dor não se transformou em uma lesão, mas era uma dor que estava incomodando tanto que ele chegou, da partida do Atlético Paranaense até o jogo contra o Flamengo, ele chegou a perder algumas sessões importantes de treinamento. Então,
Ele até foi colocado como dúvida para a partida contra o Flamengo internamente. A gente não sabia disso, a gente foi saber um pouquinho depois sobre isso. E aí, logo depois, o jogador no sábado, antes, né, do último treino, passou ali por mais testes físicos e ele falou, não, dá para ir. Dorival, tem certeza? Se não for, o Nicolas tá pronto, tá preparado, tá aqui, ó, vambora. E ele, não, dá para ir, vambora, eu vou para esse jogo. E conseguiu jogar, né, praticamente quase todo o jogo, foi substituído na reta final pelo Sabino, que acabou entrando ali na reta final, mas é o Wendel que se colocou à disposição, que se sacrificou pelo São Paulo num momento importante contra o Flamengo e foi para esse jogo. Na quarta-feira será feita a reapresentação, provavelmente, né, ele vai ali para o CT para ver se não agravou, nada nesse sentido. Ao que parece, do que a gente tem de apuração, o jogador está tranquilo em relação a essa dor, né, está incomodando ainda, mas acredita que como tem mais 2 semanas aí de preparação para pegar o Grêmio, vai estar tudo corretamente para que ele esteja disponível para a partida contra o Grêmio no próximo dia 8. Tá? Baita atitude do Wendel, acho que é disso que a gente precisa. É um jogador que não é barato, é um jogador que ainda está devendo por toda a polpa que ele chegou desde lá daquela novela para a contratação dele com o Porto. São Paulo demorou 6 meses praticamente para conseguir a contratação e, querendo ou não, mesmo não tendo casado, a gente associa também a venda do William Gomes mais barato e aí o empréstimo do Moreira por uma temporada, por conta dessa negociação com o Wendel, então acho que é importante o jogador realmente fazer a sua parte também. Tá? Isso chegando na área, o São Paulo está fechando a contratação do lateral esquerdo Iago. Lembra que eu contei para vocês no vídeo de ontem sobre uma sondagem que não evoluiu? E não tinha evoluído, porque ele estava indo para o Internacional. Mas o staff do jogador contatou o São Paulo, afirmando que ainda assim existia uma possibilidade dele fechar com o São Paulo. O São Paulo foi muito sagaz e rápido no mercado. E no final da terça-feira fechou a contratação do Iago. Iago é o novo reforço do São Paulo, empréstimo gratuito até o final do ano e agora vai estar no Tricolor Paulista. Nicolas vai continuar sendo a terceira opção. Depois o São Paulo entende que neste momento esses 6 meses serão cruciais para que o Nicolas se mature, para que talvez, se o Iago não atingir os objetivos que o São Paulo pretende, o Nicolas já pode ser esse cara para ser esse terceiro lateral. Então, Iago, novo reforço do São Paulo, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Para a gente avançar, trazendo informações, o São Paulo vai ter realmente o Newton de graça, né? Vai ser nessa troca com o Ferrarese, e a gente vai explicar alguns bastidores. Quando o São Paulo foi conversar com o Botafogo pelo Newton, em um primeiro momento o São Paulo queria um empréstimo até o final do ano, o Botafogo não quis fazer esse negócio, e o São Paulo falou, poxa, para a gente fazer uma troca não faz muito sentido, porque na nossa avaliação são 6 milhões de euros o Ferrarese e o Newton 3 milhões e meio. Só que durante as conversas o São Paulo foi convencido de que o Botafogo não pagaria 6 milhões de euros pelo Ferrarese, mesmo que o jogador agradasse, que o Botafogo está numa nova fase, né? Depois de toda a polêmica do John Textor e tudo, de mudanças, e agora sob uma nova direção, o Botafogo tem adotado o perfil de contratações mais baratas. Agora tem se falado lá em Luiz Henrique, mas ao que tudo indica, pelo menos por enquanto, é um grande devaneio. E o Botafogo está buscando realmente contratações baratas, contratações pontuais, tem ativado bastante o seu scout. Então o Botafogo já tinha alertado que não pagaria esses 6 milhões de euros. Que na visão deles, inclusive, o Ferrarese não valeria isso, que eles tentariam barganhar para reduzir o valor do Ferrarese. Sabendo disso, o São Paulo pensou, poxa, então beleza, eles avaliam ali o Ferrarese mais barato, a gente entende esse quesito, porque realmente acho que eles não fariam uma troca pau a pau entre Ferrarese e Arthur, mesmo o Arthur também com 6 milhões de euros, e isso, do que eu soube também, o próprio São Paulo também ao final do ano, com uma permanência do Arthur e permanência da atual gestão, porque é importante, se Maciz e Rafinha continuarem também na virada de ano. A expectativa deles é de conversar com o Botafogo para tentar barganhar, também diminuir esse valor do Arthur, para eles também postergarem o pagamento em algumas parcelas consideráveis. E aí, sabendo disso, o São Paulo pensou então em ser esse, entre aspas, criativo no mercado, e aí ofereceu o Ferrarese, e aí teve agora o Newton. Então esse contrato do Ferrarese com o Botafogo em definitivo vai ser assinado nos próximos dias, ele fica até por 3 temporadas, ele vai assinar até 2028 com o Botafogo, e o Newton fica em definitivo no São Paulo assinando até 2029, sem qualquer tipo de compensação financeira, apenas uma troca pura e simples pelos dois atletas, tá?
eu confesso que quero muito ver o Newton, inclusive estarei na apresentação do Newton nesta quarta-feira lá no Super CT, irei perguntar para ele. Inclusive, se você tem alguma pergunta sobre o Newton, deixe o espaço dos comentários abertos. Mas assim, não, pelo menos por enquanto eu não gosto desse negócio. Não acho que o São Paulo saiu satisfeito, não saiu de uma maneira importante com esse negócio, até porque o São Paulo estava precisando de zagueiro até pouco tempo. Mas vamos torcer para que o Newton dê certo. Mas hoje, falando hoje, para depois não falar que eu só falo quando as coisas dão certo, para falar hoje, em primeiro momento não gostei muito não dessa negociação. Mas vamos torcer para que o Newton se torne um jogador importante e relevante, tá? Para fechar, informação exclusiva sobre Rian Francisco. O Rian Francisco não teve oportunidades ainda com o técnico Dorival Júnior. Ele ainda está passando por um processo importante, tá, de recuperação. Há um consenso de que o Rian ele precisa ainda ser trabalhado, de que ele precisa treinar nos profissionais, ter alguns entendimentos técnicos e táticos, ir para a base, para o sub-20, para jogar e ter ritmo de jogo, para voltar a ter confiança, para voltar a ser aquele Rian confiante na cara do gol que sempre foi. E um ponto importante, todo esse processo do Rian tem tido conversas praticamente diárias do Dorival e do Rafinha com o jogador. Eles estão tratando realmente o Rian Francisco como a principal joia do São Paulo. Uma joia que talvez neste momento está precisando realmente desse apoio, desse suporte e vem tendo. O Fabiano, inclusive empresário do atleta, esteve no Super CT nos últimos dias, conversou com o Rafinha, foi lá ver o Rian, foi também conversar sobre algumas questões. Ele e todo mundo, todo o entorno do atleta tem gostado desse trabalho que o São Paulo tem feito, porque o Dorival ele tem sido muito transparente para o Rian. O Dorival não está chegando e falando, Rian, conto com você, vamos treinar para você ter oportunidades. O Dorival tem sido muito sincero com ele. Tá falando, Rian, a gente vai fazer assim, assim, assado, você vai treinar aqui comigo, a gente vai melhorar isso em você, eu vou lapidar você, mas por hora, dificilmente você terá minutos no profissional. A expectativa é de a gente fazer esse trabalho de confiança, de reconquistar essa confiança, você vai para a base e eu quero que você coma a grama na base, que você volte a marcar na base. Então, tem tido esse trabalho e é importante trazer o lado do atleta, porque aí parece que é só uma assessoria do clube, né? O Rian é isso, para proteger o São Paulo. Não, o lado do atleta também concorda com isso. Eles têm gostado, mesmo com o Rian, e é óbvio que o Rian quer jogar, todo mundo do staff do Rian quer que ele jogue, mas esse processo está sendo tão transparente e tão... Eles estão entendendo o que está sendo feito, eles estão sendo comunicados sempre quais são os passos, do que eles estão fazendo, de que até eles entendem que nesse momento é o melhor caminho. Então o técnico Dorival Júnior, pelo menos nesse quesito de Rian, tem trabalhado muito bem, tem mostrado para ele, para os seus agentes e para o seu staff, o trabalho que tem que ser feito com o Rian, que é um trabalho a longo prazo, não é um trabalho de imediato. Tem outros atletas hoje na frente do Rian e o Rian vai trabalhando para, quem sabe, possivelmente, no ano que vem, seja o ano do Rian. Até do que me falaram, a expectativa é inclusive do Rian disputar a próxima copinha. E ele arrebentar, assim como ele arrebentou na outra, anterior, sem ser essa, arrebentar na copinha para voltar a confiança para ano que vem tá debulhando no profissional. Então é mais ou menos isso que é o pensamento do pessoal do São Paulo e vamos aguardar e torcer para que o Rian Francisco consiga chegar a isso. Beleza? Falando em camisa do São Paulo, rapaziada, olha só que vazou nas últimas horas, vazou a nova camisa do São Paulo, a camisa 3, a camisa que vai ser lançada amanhã pela New Balance, pelo São Paulo, né? Camisa 3, que geralmente é lançada entre agosto e setembro, foi antecipada. E olha só que isso aqui é na loja oficial do São Paulo, tá aqui, ó, Sal Store. Na loja oficial de São Paulo. E olha só como essa camisa aí, ó. Tá vendo? Ela é off-white, mais vinho, né? Meio que no estilo da camisa da seleção da Espanha. Olha só, vazou aqui somente na versão juvenil, ó. Na versão infantil, vazou essa imagem. As outras versões não vazou, então deve ter sido algum bug do sistema, do site aí que acabou vazando essa nova camisa. E aqui ficou tudo em preto. Já pode lançar, irmão, que agora já vazou, agora já era, né? Você curtiu essa nova camisa do São Paulo? Tem esses detalhes aqui, ó, 96. A logo da New Balance embaixo, o logo da New Balance em cima. E essa aqui, ó, gola
né, fechadinha, do jeito que eu gosto, eu curti bastante, mas 600, essa aqui é infantil, tá 400 conto, já não vale, tá? Já não vale. Agora, 600 pau na versão masculina, aí é loucura. Eu vou esperar baixar aí pra... Caiu pela metade do preço, até mais, tá? Porque 300 conto também eu acho um valor muito grande, muito alto pra uma camisa nesse estilo. Mas enfim, baixou aí mais da metade do preço, eu compro. Se você fizer igual a minha, aí tenho certeza que você vai economizar uma baita grana. E enquanto tiver gente comprando na pré-venda, comprando em lançamento por 600 pau, os caras vão continuar colocando aí esse valor absurdo que é completamente fora da realidade do torcedor, tá? Eu gostei bastante, confesso que eu gostei, mas não acho que valha 60 reais, tá? 600 reais, quem dera fosse 60 reais, né? 600 reais. Agora, se baixar pra 300, 250, eu pago. 250 eu pago. Acima disso, olha, vai ser difícil, viu, rapaziada? Recentemente, o São Paulo acertou a contratação de Marvin Ávila, o atacante aí, é jovem, tem apenas 18 anos de idade e veio para o Sub-20, tá? A Ávila se destacou essa semana jogando pela seleção da Guatemala na disputa do pré-mundial da CONCACAF. A Guatemala venceu o Antigua e Barbuda por 4-0. Nunca ouvi falar dessa seleção, tá? O Marvin Ávila se destacou e tirou nota 9.4 nos Flash Score. A Joia de Cotia deu assistências aí nos últimos 2 gols da partida, tá? Ele atuou durante o jogo inteiro e deu 6 passes decisivos para os seus companheiros. O atacante acertou 26 de 37 passes e ganhou todos os 5 duelos aéreos, né? Marvin Ávila é tido como uma grande promessa para o futuro do São Paulo. Ele ainda não estreou pelo time sub-20 por conta da janela de transferências, que não tinha aberto ainda. Assim que ele retornar aí do pré-mundial, ele se juntará ao elenco sub-20 comandado por Júlio Batista. Olho nele, o garoto parece ter muita qualidade, muito potencial. Ávila tem contrato com o São Paulo até março de 2029. Falando em ter contrato com o São Paulo deu chapéu no Internacional e acertou a contratação de Iago, sei lá das quantas, Iago Borducci, que estava fechado com o Internacional, era esperado hoje lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas São Paulo superou os valores e acertou a contratação. Mais detalhes você confere no vídeo de hoje no canal principal às 4 horas da tarde. Eu já ia falar sobre ele no vídeo de hoje, né, mas temos novidades, fechou? Bom, o Arboleda foi reintegrado aí e nos 2 jogos que ele fez, ele foi bem, tá? Sejamos justos. Muitos torcedores já estão pensando em até mesmo perdoar o zagueiro. O jornalista e São Paulino, Ivan Drago, foi sucinto ao falar de Arboleda e disse isso aí. Primeiro que eu não sou desonesto aqui, o Arboleda ontem fez um grande jogo. Dito isso, jamais deveria vestir novamente a camisa do São Paulo. Mas deixa esse orgulho de lado, Ivan Drago. O São Paulo precisa do jogador. O Ivan tá certo. O São Paulo precisa do jogador. Absolutamente certo, é isso aí. São Paulo precisa do jogador. Não deveria, pelo menos, haver nenhum prazer em ver um jogador, depois de tudo que ele fez, jogar bem uma partida com a camisa Vocês são muito do time orgulhosos. do coração, depois do que ele Muito fez. orgulhosos. Isso é fácil falar isso, porque eles não pagam a conta do São Paulo. O cara é um ativo do clube. Ah, tá. O cara é um ativo. Vai dar o passe pro cara ir embora? Fala tchau, obrigado. É diferente de uma lei trabalhista, né? Que o cara vai mandar embora por justa causa e quem se ferra nesse caso é o trabalhador. O cara tem não que colocar na vitrine. Se a ideia é rescindir o contrato, se é vendê-lo, se é negociá-lo por empréstimo. Fato é, diante de tudo que aconteceu, não deveria vestir mais a camisa do São Paulo. Dito isso, eu estou aqui, sou pago para comentar, não sou desonesto e ontem ele fez um bom jogo contra o Flamengo. Você, torcedor tricolor, já perdoou o Arboleda por tudo que ele fez?